iniciando mais um Vox Popcast e hoje vamos cruzar a tênue linha entre realidade e ficção para entender como a energia que move o átomo também pode moldar ou destruir civilizações inteiras. De Hiroshima, Chernobyl, do Césio-137 ao cogumelo que se alimenta de radiação, da corrida momentista à ameaça de uma terceira guerra mundial. São muitos questionamentos que a gente tem aqui hoje, hein? Por isso, vamos mergulhar no impacto da radioatividade no mundo real, nas tragédias e descobertas científicas, nas mutações improváveis e nas distopias que a cultura pop transformou em alerta, né, aqui pra gente. Afinal, o que dizem? A ficção científica nada mais é do que possibilidades aí que são colocadas, né, pra gente em modo de ficção. Mas essa conversa é uma conversa atômica sobre passado, presente e futuro que talvez pode ser pós-apocalíptico. Vamos questionar isso aqui hoje, hein? Bom, para essas grandes, né, teorias de hoje e para essa caminhada entre a realidade e a ficção, recebo hoje 3 convidados que cada um, ao seu modo, tem muito a acrescentar aqui na nossa discussão. Recebo hoje Pedro Paes, grande entusiasta aí, né, da ciência. Prazer ter você aqui hoje. Só da ciência em si por trás disso. É bom deixar do contexto claro, histórico, né? E também da ficção, que tem muitas obras que retratam essa temática e são interessantes. Exatamente, apesar de ser um negócio tenebroso, né, e nefasto, é interessante a gente ter o conhecimento sobre, pra gente saber, né, realmente o que rolou e o que pode rolar, o que está rolando. E o que não deveria rolar. E principalmente o que não deveria rolar, né. Um prazer ter você aqui hoje, o seu retorno jovem. Aqui para o Vox, jovem. É isso aí, então aí, depois de muito tempo, vamos fazer uma explosão. Meu Deus. Mudando de assunto. Recebo aqui hoje também o professor Marcelo. Prazer ter você aqui hoje. É um prazer estar aqui. É sempre um grande prazer. Né? Ainda mais um tema que semana passada com a guerra estava sendo discutido. Eu recebi várias mensagens da pessoa dizendo se ia ter realmente ataque nuclear ou não. Exatamente, é por isso que é bom a gente realmente falar sobre. Tava rolando essa conversa aqui também, né, no nosso querido aqui J3, e eu achei muito importante a gente trazer aqui, porque eu fiquei na dúvida também, tanto no contexto histórico, né, quanto no que pode rolar, né, e que não deveria, volta, né? Que sempre volta, com certeza. Aí, fazer essa entrevista bombástica. Meu Deus, tá explosivo hoje, hein, já. Vou receber aqui também hoje o historiador Gabriel Ferreira. Um prazer ter você aqui novamente. Prazer, pessoal. Boa noite. É sempre bom estar aqui de volta. E a gente vai conversar um pouquinho como que, quando a gente está diante da ameaça do Armagedon, a cultura humana floresce, né? Então, muitas das obras culturais, quadrinhos, cinema, jogos, nascem desse medo do Armagedon nuclear da Guerra Fria, né? Exatamente. E como nós ainda vivemos esse medo constante. Exatamente. Eu acho que hoje a gente tem um line-up perfeito para explorar realmente essa linha tênue entre a realidade e ficção aqui, né? Eu acho que todos gostamos aqui de saber a realidade, mas também temos aquele pezinho na ficção científica que é bom demais, né? Porém, eu acho que hoje a gente deveria iniciar aqui com a realidade e saber um pouco ali do contexto histórico, como foi que, né, nasceu aí a criação, né, da bomba atômica, da tão temida bomba atômica terrível, né, que causou grandes desastres para o mundo. Acho que a gente poderia começar do princípio. Perfeito, vamos lá. O professor Marcelo também pode me ajudar nesse contexto da parte histórica, né? Mas é sempre bom lembrar que nós estamos falando da Segunda Guerra Mundial ainda, né? Nós estamos nesse processo de um mundo bastante agitado entre os aliados e o eixo e um constante medo em relação ao que os nazistas poderiam produzir. Então, nesse contexto de uma ameaça, né, dos nazistas terem um grande desenvolvimento da parte da física e da química, o Einstein, né, vai mandar uma carta lá para o presidente americano, Roosevelt, solicitando que haja um desenvolvimento de um projeto nuclear estadunidense para barrar um possível projeto nuclear nazista, né? E ali nasce, né, o embriãozinho do projeto Manhattan, que vai ser o projeto ali liderado por Oppenheimer, que vai dar o caminho para a construção dessa arma que vai mudar a história da humanidade. E o que é importante sempre destacar é assim, o Einstein, o papel dele era o medo que ele tinha da Alemanha nazista, né? Ele tinha fugido da Alemanha nazista, né? Estava vivendo nos Estados Unidos, e só foi possível por causa da teoria dele da relatividade. Então, a teoria, uma das comprovações, você fala assim, quais comprovações que tem a teoria da relatividade Einstein? Uma delas é a construção de bomba atômica, né? Não é o que ele gostaria, mas a ciência... a teoria é um desenvolvimento teórico de um modelo, né? Desenvolve um modelo que pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal também. Exatamente. E nesse caso, a teoria dele, a comprovação que se tinha que teve naquela época foi justamente a bomba atômica, né?
E acho legal também entender que, né, esse processo da construção da bomba atômica, ela tem tanto um elemento prático da guerra, mas também de propaganda e poder, né, poder simbólico. Os americanos querem a bomba tanto para acelerar o fim da guerra, que é um argumento que a gente pode discutir em algum momento se é um argumento válido ou não, mas também é um momento de mostrar poder. Então é um momento hegemônico. Eu controlo o átomo, né? Eu controlo essa arma nova que a humanidade nunca viu. Exatamente. E é extremamente perigoso você ter um país só com um armamento poderoso como esse, né? Exato. E isso daí foi uma das desculpas que por muito tempo os cientistas usaram para livrar a consciência, né? De que se fosse para algum país ter a bomba, que fosse o meu. E aí eles se empenhavam nesses projetos sem pensar nas consequências também, né? E é interessante, né, que alguns cientistas do próprio projeto Manhattan é que vão vazar as informações do projeto para a União Soviética, né? Existe essa investigação. Né? É que se diz, né? Porque ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Porque, na verdade, o processo de produção assim, em termos de física envolvida, não tem muita complexidade. O problema da complexidade é a parte da engenharia. Você fazer os equipamentos, que na realidade o que a gente tem na natureza, a gente tem uma grande concentração, são 2 isótopos de urânio, que o mais comum é o urânio 238. Esse leva 4 bilhões de anos para poder decair. Ele tem, então, na verdade, ele não é fissionável. Né? Ele não se separa em 2. Né? Assim como o urânio 235. E o urânio 235 foi descoberto em 1935. Então foi recente o período. Então está tudo naquele momento, né? Então o 235 é 0,7% só do total de urânio que tem, que é o urânio 235. Aí como é que é o processo de produção da bomba atômica? Você precisa de muito urânio 235 para fazer. Mas o mais comum é o 238. Mas o 235, esse isótopo dele, né, que tem menos nêutrons que o outro, ele está misturado. Então qual é o processo? É você separar. Esses que são as centrífugas. Um é mais pesado, outro mais leve. Aí você vai triturando, separa, aí tira. Aí vai triturando, separa. Quanto mais preciso for o processo, uma quantidade maior de urânio 235 você vai ter. Aí só precisa ele receber um bombardeamento inicial de alguns nêutrons, né? E ele começa a decair e emite 2 nêutrons. Aí esses 2 nêutrons já vão atingir 2 átomos de urânio, que depois vai atingir 4. Depois vai ser uma progressão geométrica. E aí libera uma quantidade de energia. Da onde que vem a energia da bomba atômica? É da teoria do Einstein, que é assim, é uma equivalência entre massa e energia. Então, você tem o urânio 235, ele se separa em 2 outros elementos. Só que se você somar a massa dos 2, não dá a massa do urânio 235 que ele tinha. Essa sobra de massa é liberada em forma de energia. Caramba. Aí você multiplica a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então é uma quantidade de energia absurda. Então, aquela famosa equação, né? É igual a MC ao quadrado. Então é isso. Aí quando viram isso, imaginaram, se a gente quebrar ele, vai liberar energia. Esse processo vai ser um processo que vai acontecer depois que você começar a quebra. Ele vai tendo a progressão geométrica, vai liberar uma quantidade de energia num curto espaço de tempo, isso é uma bomba. Aí começou o processo para produzir essa bomba. Então, na verdade, a teoria todo mundo domina, o mundo inteiro. Sim. Até o Brasil tem centrífugas para fazer, né? Então a gente consegue enriquecer o urânio. Né? Então o processo é o mesmo. Então o Brasil, se quiser, ele produz uma bomba atômica. Né? Na verdade, ele não produz porque a gente tem controlado hoje em dia os países, ou seja, alguns têm e outros não podem ter. Entra a questão da geopolítica, né? O acordo de não proliferação nuclear. Mas não porque não tem conhecimento. Sim. O Irã, ele consegue fazer. Exato. Né? Então, vários países do mundo conseguem fazer. Né? Inclusive foram as centrífugas que foram atacadas, né? O foco do ataque nas porque centrífugas. O que eles fazem? Eles controlam para a pessoa não ficar enriquecendo, ter uma quantidade muito grande de urânio 235. Porque quanto mais quantidade de urânio 235, mais potente é. Então você tem que ter, para ter uma bomba atômica, tem que ser mais ou menos, eu acredito que seja 90% de urânio 235 para você conseguir fazer a bomba. O Irã, declarado, ele chegou a 60%. Então, mas já é suficiente para fazer uma que não com um impacto de uma mais pura. Né? Mas o processo da centrífuga é a mesma para a produção energética, no caso? Não, assim, é diferente? Não, para você produzir urânio que vai usar na usina nuclear. Isso. Então é a mesma, mas só que o enriquecimento para isso é 4%, não sei quantos por cento, mas é muito menos, menor, muito menos. Isso realmente são questões, né, muito sinistras aí. A gente estava aqui, né, refletindo sobre todo esse, vamos dizer, esse avanço, né, tecnológico que realmente foi usado para
né, para algo em destruição em massa, né? E como que a ciência, né, pode fazer coisas realmente em prol da humanidade e outras coisas que realmente são devastadoras. Tinha muitos cientistas envolvidos nisso, nesse projeto também. E ao mesmo tempo é irônico, né? Porque também se não fosse a existência da bomba atômica, ela tem essa dualidade, né? Ela é cruel, ela é horrorosa, ela causa esse impacto. O uso dela em Hiroshima e Nagasaki é bastante questionável, mas a própria existência dos países com a bomba nuclear evita uma terceira guerra mundial. Então a Guerra Fria ela só não esquenta porque as potências mundiais que estavam envolvidas nesse mundo bipolar, elas têm essas armas nucleares. E aí a teoria da autodestruição mútua impede esses países de avançarem para uma guerra de fato. Então, assim, só para tranquilizar a audiência, né? A Terceira Guerra Mundial não vai acontecer, galera. Pelo menos não nos moldes que nós esperamos nessa ideia do Armagedon nuclear. É, né? porque, em tese, uma guerra é para conquista de território, não é Exato. isso? É para mercado, conquistar mercado. Essa é a origem da guerra. Não é ideológica, não tem ideologia, não tem questão religiosa. Isso é o pano de fundo, mas não é motivação. Né? Ninguém vai atacar um país que não tem riqueza porque pensa diferente de você ou alguma coisa assim. Né? Na verdade, a base toda é conquista de mercado, expansão territorial, domínio, né? É a questão das riquezas. Né? A justificativa pode ser religiosa, ideológica. Pode ser tudo, mas o fundo isso é utilizado para fazer as massas aprovarem e seguirem. Mas o objetivo sempre é a questão de domínio, né? Você ter mercado, ter riquezas ali para poder o seu povo viver melhor. Não é isso? Sim. Aquele país para poder aquele povo se sentir melhor. Então, tem vários impérios que foram construídos assim na história, né? Roma, tem vários impérios, né, que usaram isso. Né? A gente tem um império agora, o norte-americano, né, que também tem um domínio, há poucos anos era a Inglaterra, né, que também tinha um domínio, dominava a Índia, a China, vários, né? Então, na realidade, é sempre a questão do território. Então, o que está por trás da guerra é isso. Então, quem quer dominar o território não quer que ele seja destruído e depois não possa pisar lá. Né? Então, se for pensar dessa forma comercial, como uma questão de domínio, né, a pessoa não quer que a bomba atômica, aquela região, ninguém vai poder habitar. Né? Com toda certeza. Então, além de matar as pessoas, o local, as pessoas não podem viver lá. Né? Então, na verdade, é um tipo de armamento que existe em grande quantidade para não ser usado. Exato. Né? Ele foi usado num período porque só tinha um país. Né? E ele quis, naquele momento, que a gente acredita, vários historiadores também pensam nisso, na verdade, pensando no pós-guerra. Total. Né? Não no momento, porque o Japão já estava arrasado. Era só questão de antecipar o final da guerra e mostrar o poder. Né? E aí é preciso lembrar que quando os filmes de Hollywood criam muito um imagético que não é necessariamente real, né? Porque quem ganha a guerra da Europa, quem consegue derrotar os nazistas de fato, invade Berlim, é a União Soviética. Quando a União Soviética ganha a guerra da Europa, isso é uma baita propaganda do modelo político soviético. E eles já estavam se mobilizando para ir para o Japão auxiliar os americanos na invasão da ilha japonesa. Então imagina numa possibilidade onde a União Soviética ganha tanto a guerra da Europa quanto a guerra do Pacífico. Divisão do Japão entre norte e sul, assim, com Coreia e Alemanha ocidental. Para os americanos isso seria uma perda gigante em geopolítica. E então, tinha todo eles um optam pela controle científico, né? Porque eles também queriam acesso a essas tecnologias, a esses cientistas, essas pesquisas. A Operação Paperclip, né? Os foguetes V2, né? Depois os cientistas vão para a NASA, para Roscosmos. Né? Tem uma coisa assim que mostra bem a divisão, né? Por exemplo, os Estados Unidos, ele conseguiu, o Von Braun se rendeu para os americanos. Porque tinha diz a história que o Hitler mandou matar eles, né? Matá-los, né? E eles fugiram. E não se entregaram para os russos, eles se entregaram para os americanos, porque os americanos eles não tiveram a guerra no território deles. Os russos não, morreram dezenas de milhões de russos. Então eles entraram se vingando dos alemães, né? Então, na verdade, eles tinham medo mais dos russos que dos americanos, né? E aí, nesse caso, foram levados para os Estados Unidos para a criação do projeto espacial. O Von Braun foi para lá, mas só que quem pegou os foguetes V2 foram os russos, porque a União Soviética chegou primeiro em Peenemünde, que era a base onde produzia, ficava dentro das montanhas, igualzinho agora, ficava dentro das montanhas e é onde produzia os foguetes V2. Eles chegaram lá. O primeiro satélite é russo, o primeiro homem ao espaço é russo. Mas aí que vem uma história de redenção, que pouca gente conhece. Né? O sucesso russo se deve a uma pessoa. Né? A história sempre tem as pessoas que são importantes, né? Que traçam esses destinos. Né? Então, o que aconteceu? A equipe do Von Braun foi para os Estados Unidos, então eles tinham uma base para desenvolver foguetes, que era o Von Braun. A Rússia não tinha. Não conseguiu nenhuma liderança do programa espacial. Então ela precisou de alguém
da Rússia para desenvolver. E aí descobriram que o maior especialista nisso que eles tinham estava preso na Sibéria. O Stalin tinha mandado ele para a Sibéria. Ele tinha perdido os dentes, tinha acontecido tudo com ele. Estava na Sibéria. O nome dele é Sergei Korolev. Aí tiraram ele, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, ele saiu da Sibéria e passou a ser o chefe do programa espacial da Rússia. E programa de mísseis balísticos. E teve acesso a esses foguetes para poder fazer engenharia reversa. E aí avançou, mas a partir dele. Né, que era um russo que estava lá. Então, tinha uma história que ele sempre sonhava com a Lua, né? Mesmo antes de existir qualquer coisa assim relacionada a visitar a Lua. Tem 3 pessoas que são considerados pioneiros da astronáutica no mundo. O Goddard, que é americano, que fez foguetes nos Estados Unidos, por isso que os Estados Unidos também desenvolveu nessa área. E tinha uma pessoa nessa área no país. O outro é o russo Tsiolkovsky, que escrevia livro de ficção científica, ele imaginou várias coisas, como viagens para o espaço, e não era alemão, né, o Oberth, que ele fez a teoria básica dos foguetes, mas trabalhou na Alemanha na equipe de von Braun. Então você vê, aí a gente vê por que os 3 países acabaram desenvolvendo, né? Porque tinha no imaginário lá esse sonho, né, da conquista espacial, da ciência, né? É isso que a gente precisa aqui no Brasil. Né? Com certeza. Mas acho que um pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial, e de terem a bomba em si, também aconteceu o projeto Manhattan, que foi para desenvolver a bomba, e foi uma pesquisa secreta do governo americano. Uma aposta, né? Foi uma aposta gigantesca. Reuniu centenas de cientistas para construir uma cidade e desenvolver o projeto da bomba, mas eu não tenho tanta... Então vamos falar sobre o projeto Manhattan. É uma coisa assim que é difícil você acreditar que eles conseguiram, num período de guerra, em tão pouco tempo, né? Isolar uma região e conseguir fazer um projeto secreto numa região com vários cientistas lá. Sim. Né? E tudo indica que os alemães não sabiam, né, que estava sendo desenvolvido o programa lá. Né? E é uma experiência. Quem viu aquele filme Oppenheimer mostra bem a construção, o início. Então, é uma referência hoje para a gente poder conhecer o que aconteceu naquele período. Né? E mostra o que é importante também é mostrar os caminhos da ciência. Porque foi uma aposta. Né? Ninguém sabia se ia conseguir realmente construir a bomba que eles estavam imaginando. Né? Tanto que quando ele faz o primeiro teste, tudo foi um suspense enorme lá. Né? Ninguém sabia o que iria acontecer. Se era controlável, não era, se tinha a potência que ele estava esperando ou não. Então, na verdade, foi uma aposta, mas só que a teoria, baseada na teoria de Einstein, né, dava o caminho e mostrava que se fosse teórico seguir o que estava teoricamente previsto, funcionaria. Então, é uma conquista da ciência no sentido de que você criou uma teoria, né, que o Einstein surgiu da cabeça dele, né, que ele chegou a esse resultado e isso aí depois se comprovou experimentalmente. Exatamente. Então, uma coisa que a pessoa... Você não imaginava que aquilo fosse possível, só a partir da teoria de Einstein que você consegue vislumbrar isso. Então, e era tudo muito novo, né? Tudo muito perigoso. Aconteceram vários acidentes lá internamente. Muita coisa. E antes, só para você ter ideia do risco, Madame Curie, essas pessoas que trabalhavam com radiação, eles manipulavam, né, livremente, elementos radioativos com a mão, né, no início. Tem sem várias saber pessoas, de nenhum tipo de risco, né? Várias pessoas morreram com câncer, essas coisas desenvolvidas por manipular esses elementos radioativos, né? Tem uma história que eu conheço que eu não sei se é real, que é quando eles estavam fazendo a produção da bomba e aí tinham 2 semisferas que, se elas se unissem, a reação em cadeia ia começar e a explosão ia acontecer. E por algum acidente aconteceu no laboratório dessas semisferas se unirem, e aí um dos cientistas foi lá e separou com a própria mão e já sabia que estava morto porque a radiação... Você contou essa história aí, mas eu fiquei na dúvida se então, na realidade é uma ficção. Mas eu não duvido que várias pessoas tenham tido problemas lá, trabalhando lá, porque era algo novo, né, e extremamente perigoso para o ser humano. Então, o primeiro experimento em cadeia que eles fazem com urânio é no laboratório da faculdade, né? Eles estão na faculdade, eles fazem aquele experimento onde eles colocam, não vou saber qual é o elemento químico, né, que gera o processo de cadeia, eles percebem que funciona, eles
eles têm que retirar rápido porque estava no meio do polo acadêmico, né? Era um ambiente civil ainda. Mas a história deve ser um pouquinho mais complexa, porque na verdade depois que o processo começa, não tem como interromper. Não tem como interromper. Então, na verdade, quando devem ter feito o teste, eles já botaram uma quantidade pequena, alguma coisa assim, só para ver a reação se estava ocorrendo, porque o processo depois não tem. Ele vai fissionando, vai emitindo nêutrons, e tem uma coisa que o Brasil sonhava, porque na minha época eu fiz física, eu tive física nuclear na faculdade de física. Tinha uma cadeira de física nuclear. Porque estava no final da ditadura, né? E o sonho dos militares brasileiros, né, na época da ditadura, era construir uma bomba atômica. Então investiu muito dinheiro. Por isso também foi um erro que o Brasil cometeu. Porque Angra é desse período? Angra acho que surgiu um pouquinho próximo da década de 80, por aí, se eu não estou enganado. Não é porque eu sei que quando eu estava na faculdade na década de 90, Angra já existia. Né? Eu sei porque uma das pessoas lá da física nuclear da UFRJ, onde eu fiz doutorado, trabalhava junto com o pessoal de Angra, e já existia Angra. Então, o sonho era isso. E o Brasil, na verdade, aí o que aconteceu com o Japão e a Alemanha? Eles não podiam fazer armamento que tinham perdido a Segunda Guerra. Então eles investiram em estado sólido, desenvolvimento de novos materiais, e o Brasil investiu em física nuclear. Se o Brasil tivesse investido no estado sólido, desenvolvimento de materiais, o Brasil tinha deslanchado, né, nessa área. Mas o sonho de fazer um armamento nuclear, mas era o que se pensava na época. Era o que se pensava na época. Né? Então, aí por isso que investiu muito em física nuclear. Então ele tinha cadeira de física nuclear na universidade. E o sonho brasileiro, quando construiu uma usina, existe uma possibilidade assim, o que sobra da usina, porque tinha um material que você usava para ser como se fosse isolante, evitar o contato, ele gerava com um resíduo que era o plutônio 239, que era criado a partir do urânio 238. O urânio nêutrons mais energéticos, quando colidiam com o urânio 238, eles não fissionavam o urânio, eles geravam o plutônio 239. Utilizado por Dr. Brown para viagem no tempo. Pois é. Aí o plutônio 239, ele é fissionável. Ele é como o 235. Então, o que sobrava da usina nuclear, você podia usar para fazer uma bomba atômica. Caramba! Que sinistro! Então, você não precisava fazer... Você fazia a questão da centrífuga para ter uma concentração de urânio 235 para usar na usina nuclear, mas só que ele gerava plutônio 239. Que você podia usar para fazer uma bomba, tanto que depois proibiram fazer usinas nucleares que tivesse como resíduo o plutônio 239, porque senão os países também fariam bomba atômica, né, com esse resíduo. E foi o sonho de vários países com construção de usinas nucleares para tentar gerar também o plutônio. Ele não enriquecia, mas conseguia gerar esse material. Porque o enriquecimento de urânio é uma coisa absurda, né? Porque você gasta materiais, uma quantidade gigantesca de materiais para conseguir 1 grama de urânio enriquecido. Porque é o que eu estava falando, é 0,7% é urânio 235 na natureza. Então, na realidade, enriquecimento que o pessoal fala, não é nenhum processo mágico, é assim, é você separar. Eu vou tirar o 238, vou pegar o 235 e vou juntar o 235 para poder, mas como a concentração é muito pequena, eles fazem, tem vários processos, mas o mais usado é a centrífuga, porque você vai girando, o mais pesado vai para um lado, o mais leve vai para o outro, aí depois você tritura mais, pega esse mais leve, tenta tirar mais leve, tirar o mais pesado, por isso que tem milhares de centrífugas, para você poder conseguir uma quantidade razoável. Quando você fala 4%, quer dizer que do total 4% é urânio 235. Mas se você conseguir fazer 90% de urânio 235, no que sobrar, você tem um material com uma bomba. Não, muito interessante isso. Então, na verdade, é só questão de tempo. Não tem mais tecnologia, é só questão de tempo. Claro que, falando assim, parece sim. Mas não é. A engenharia é complexa, senão todo mundo tinha feito, né? Mas depois que você começa a dominar o processo, você gerar de 4%, passar para 50%, 60%, é só ter tempo e construir mais equipamentos. Inclusive a argumentação agora dos países imperialistas, né, Estados Unidos e Israel, de que o projeto nuclear iraniano é só uma questão de tempo, né? Não, mas é verdade. Isso é verdade, mas na verdade não é questão de tempo, é a partir de agora. Sim. Desde quando eles começaram. Desde que começaram a usar centrífuga. Então, na verdade, tinha um acordo. Na verdade, na minha visão, não tinha que ter, porque o Irã faz parte do Tratado de Não Proliferação de Armas Atômicas, né? Então, na verdade, ele não poderia produzir, ele era fiscalizado pela ONU. Então, ele tinha limitado a 4%, e o que ele gerava a mais, o resíduo ia para a Rússia. Mas aí os Estados Unidos saiu do acordo. O Trump em 2019. No primeiro mandato dele saiu do acordo. Então, aí o Irã se sentiu à vontade para poder produzir.
Né? O que é importante ressaltar, né? Que o que nós estamos vendo aqui agora, no geopolítica global, é uma consequência de atos que ocorreu há 5, 6 anos atrás. Provavelmente. Então, provavelmente. esse processo do Irã de acumular o enriquecimento de urânio é uma consequência direta de uma decisão do Trump no primeiro mandato, né? Provavelmente. Então, mas a tecnologia, hoje em dia, o Brasil domina, vários países do mundo dominam. Né? Na verdade, é só uma decisão que é geopolítica, né? Sim, com certeza, porque né? ele não tem força para poder produzir. E né? esses dois... também para atacar uma possível guerra, né? Não, esses dois materiais que eram utilizados, né, o urânio e o plutônio, geraram as duas bombas que foram utilizadas em Hiroshima e Nagasaki. Fat Boy e Little... A Fat Man e Little Boy. É isso. A Fat Man era de urânio, né? E a Little Boy... a primeira era de urânio. E foi lançada em Hiroshima. Little Boy é urânio e Fat Man é plutônio. Interessante que isso era um aí resíduo, foi muito marcante, resíduo, né, cara? Muito marcante para a história do mundo. E esse é um desastre que é muito interessante a gente falar, né? Um desastre não natural feito pelo homem. Porque ele até hoje, né, como a gente falou, toda essa questão nuclear, ela deixa suas marcas ali por um longo tempo, né? E lá a gente vê como é que está hoje a situação. É um cenário muito sinistro, até aquela questão de que tem as marcas das pessoas, né, as sombras. Mas então... imagina, matar 100 mil pessoas, não né, num ataque, né? 90% da cidade, então, 100 mil pessoas, isso é um crime contra a humanidade. Na realidade, é porque era uma guerra, né, que estava sem limites, né? Mas a gente, quem vê a questão humanista, vê que é um crime bárbaro, né? Você volta um pouquinho, tem aquela carta que foi confiscada pelos militares, onde os cientistas do Projeto Manhattan escreveram e disseram para não explodir a bomba numa área de civis. O próprio Oppenheimer se torna depois um pacifista, ele luta pelo não uso da bomba nuclear e ele vai ser investigado pelo próprio FBI e a CIA como um inimigo interno americano. Você imagina a consciência deles. Sim. Imagina a consciência deles saber que eles fizeram um armamento depois que matou que fez, 100 mil pessoas. Né? E são mulheres, crianças, né, que não tem relação nenhuma com a guerra. E quem morreu não sofreu. Né? Quem sofreu foram as pessoas que ficaram depois expostas à radiação. A chuva negra, né? E eu estava falando que eu tive uma experiência que eu não esqueci até hoje, que foi assim, na década de 80, eu fui na Fundação Roberto Marinho, né, que funcionava lá no centro do Rio, tinha um painel lá sobre a bomba de Hiroshima, né? Aí teve um vídeo. Passaram um vídeo. Esse vídeo era simples. Era uma senhora, uma canadense, fazendo um discurso, né, fazendo uma apresentação sobre o que aconteceu na guerra. Aí ela começava a falar, aí ela sumia e passaram o filme todinho só mostrar a imagem de Hiroshima na guerra. Mas eram coisas assim que não dá nem para descrever, né, mostrando o que aconteceu com as pessoas, as fotos, vídeos reais. Né? E todo mundo estava chorando no cinema, um negócio assim absurdo para mostrar que é algo que a gente espera que nunca se repita, né? Porque não tem justificativa para você jogar uma bomba atômica. Só se você quiser matar as pessoas, porque né, aquilo ali foi feito para destruir aquela região e matar as pessoas que estão ali, porque as pessoas não têm proteção nenhuma contra uma bomba dessa. A pessoa né? não tem aviso, não tem alerta, né? Simplesmente aconteceu. Pois é, e o filme Oppenheimer mostra a cena do Truman, né, que o Roosevelt morre, né, antes do fim da guerra. E mostra a cena deles decidindo qual cidade vai ser atacada, né? Aonde vai ser feito o experimento. O Truman não sabia que tinha o projeto, ele foi saber depois que foi empossado. Era tão secreto que só o presidente sabia, então não podia ter essa divulgação interna. E de uma questão de acesso à informação pública de democracias, né? Isso é problemático pra caramba. Então como que dentro de democracia você não tem acesso a informações do que estão ocorrendo? Mas tá no meio de uma guerra. E aí é a justificativa da lei marcial, né? Do período de guerra. Mas a cena do filme onde o Truman, o alto escalão do exército americano, tá simplesmente decidindo qual cidade vai ser atacada. Vai ser Kyoto. Aí tem uma cena que é bem pitoresca no filme, que um dos generais fala, não, Kyoto não, é muito bonita. Eu passei minha lua de mel lá. Então, ou seja, a decisão de ser Hiroshima, claro, envolve a questão econômica, militar, as bases que poderiam existir ali, as indústrias, mas entra também numa questão de simplesmente uma aleatoriedade de algum grupo de pessoas que decide e na prática não havia necessidade, né? Porque exato. É só a questão do que eles queriam que o Japão se rendesse. Não ia se render porque eles tinham aquele fanatismo com o imperador e iam lutar até o final. Mas tanto que a primeira explodiu e eles continuaram. Falaram que não ia se render. Só em Nagasaki aí não teve jeito. O imperador também porque entender que é algo tão novo que a proporção do que ocorreu era levou um tempo para as pessoas. Mas eu acho que é um dos
momentos trágicos da civilização moderna. Né? Se os americanos tivessem ganhado, como o senhor havia comentado... Mas a proporção que eles faziam é que também os nazistas jogavam bombas V2 em Londres e não tinha precisão, ela caía em cima de casa, em tudo em Londres. Destruíram também Londres com essas bombas que não eram inteligentes. Não existe bomba inteligente, na verdade, né? Eles chamam de bomba inteligente hoje em dia, mas de vez em quando erra, pede desculpa. Diz que foi, como é que é? Tem um nome que eles dizem, efeito colateral. Matou pessoas, efeito colateral. Não existe isso. É feito pelo ser humano, tem falha. Não existe 100% perfeito. Mas naquela época não tinha nem isso. Escolhiam mais ou menos e lançavam. Aqueles bombardeios e bombardearam Londres e mataram um monte de gente também, assim. Você está falando até da potência das bombas, né, que foram jogadas. Acho que foi em Londres que você comentou que elas eram muito potentes. Exatamente, aquela situação. A gente está vendo isso acontecer em Gaza, infelizmente, né? As pessoas jogando bomba em locais com uma população enorme. Né? Eu sei que ninguém vai defender uma pessoa que fez o que fez em Israel, invadir, matar as pessoas. Eles têm que ser, claro que Israel tem que reagir e prender essas pessoas. Mas as pessoas, assim, tem famílias lá que não tem nada a ver com o que aconteceu. Sim, claro. E uma pessoa dessa estava lá e jogava bomba, mata todo mundo. Não é a mesma coisa a gente pensar proporcionalmente, assim, uma pessoa assalta alguém aqui, se esconde numa comunidade e você vai lá e joga uma bomba na comunidade porque é por causa daquela pessoa. Mas isso não faz sentido, né? Mas a gente está com essa lógica hoje em dia que a vingança permite tudo. E é um ciclo fora com o bebê dentro. E é um ciclo sem fim, né? Porque você as acaba... pessoas se igualam. E acaba gerando novas pessoas radicais que também vão querer vingança. Não vai acabar nunca. Exatamente. Porque eles veem ali uma possibilidade, né? De fazer o mesmo. E mostrar o seu poder, vamos dizer assim, perante o resto do mundo. E as pessoas se igualam. Exato. Né? Ou seja, se um era criticado por ter feito barbaridades, você não pode ser tão bárbaro como a pessoa, porque senão esse é um ciclo que não tem fim. Exatamente. Então a pessoa acaba se tornando igual, né? Um monstro faz uma coisa, a pessoa se torna um monstro para poder se vingar. E esse talvez é um dos maiores medos no mundo contemporâneo em comparação ao período que nós vivemos na Segunda Guerra Mundial, né? De que Estados-nações extrapolando limites e não sendo controlados. Então quando a gente pega a Segunda Guerra Mundial, o processo inicial dela é a Alemanha extrapolando os limites e o mundo vendo tudo parado sem conseguir controlá-lo. Então há um medo recente de que essas nações de novo voltam e extrapolam limites, começam a fazer atos bárbaros e o mundo vê extasiado sem conseguir controlá-lo. Até onde vai esse limite? Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo limite a ser rompido? A ONU hoje em dia, infelizmente, ela não está mais com poder, né? Na verdade, ela nunca teve um poder muito forte, que tinha um poder de veto dos grandes... O Conselho de Segurança da ONU. Conselho de Segurança. Mas hoje em dia, ninguém respeita, a Rússia não respeita, Israel não respeitou, os Estados Unidos nunca consulta, ele bombardeia. As pessoas vão se esquecendo do que aconteceu no passado. Pois é. Não, e vai desarticulando todos os processos políticos que foram montados pós-Segunda Guerra Mundial. A gente viveu um mundo pós-Segunda Guerra Mundial e esse mundo está acabando. Esse mundo pós-Segunda Guerra Mundial está sendo desarticulado. Tem um novo paradigma agora. As conquistas... O problema que eu acho principal disso tudo é a gente perder as conquistas civilizatórias. Exatamente. Né? É isso que mantém a sociedade hoje em dia, né? Senão a gente volta à lei da selva. Exatamente. Né? Então... E essa questão aí de uma terceira guerra mundial, o que você acha de... Houve, né, com essas coisas recentes, né, as coisas tenebrosas recentes que aconteceram, tipo as bombas, né, jogada, a retaliação, e o que você acha disso, dessa possibilidade? Eu vou confessar que mesmo racionalmente entendendo que a possibilidade é mínima, durante essas 2 semanas, inclusive eu conversava com meus alunos, né, falando, galera, se eu estiver dando aula aqui e chega aqui no tablet a notícia, bomba nuclear lançada, o que eu faço? A gente para a aula? A gente continua? Da Guerra Fria. Esse medo psicológico, né? E como a gente está nesse medo psicológico ainda. Então, por mais que racionalmente a gente saiba que é muito improvável ocorrer essa guerra de proporção mundial novamente, justamente porque os países têm armas nucleares e eles não vão se envolver numa autodestruição mútua garantida, acho que o nosso instinto humano de sobrevivência ainda pega esse medo, né? Essa agonia. O que pode acontecer? Eu gosto muito de uma frase que eu acho que é atribuída a Einstein, né? Que ele vai falar que ele não sabe como seria a Terceira Guerra Mundial, mas a Quarta Guerra Mundial seria de paus e pedras. Porque da Terceira Guerra Mundial, não sei como vai ser, mas se sobrar alguma coisa, a Quarta Guerra seria de paus e pedras. Então uma coisa interessante sobre isso é o seguinte, a gente fala que o ser humano vai destruir a Terra, mas não vai.
ele vai destruir a si mesmo. Exatamente. Porque, na verdade, outras espécies vão florescer. Né? Eles têm vários, depois da Segunda Guerra Mundial, a vida vai se adaptar, as condições tiverem, vão ter outras pessoas. O ser humano vai destruir. Né? O maior inimigo do homem somos nós mesmos. É assim como o Chernobyl, né? Que tá vamos dizer assim, o ecossistema está se realinhando lá. Pois é. É um pouco assim como The Last of Us, né? Que tá a natureza realmente voltando a tomar conta. É até uma explicação do paradoxo do Ferri. Eu não lembro qual que é o astrônomo que vai falar sobre a possibilidade de civilizações no universo. Que o universo é tão grande Draker, que deveria existir muitas civilizações. Draker, né? É Draker. É a equação de Draker. Que aí tem uma das hipóteses é que as civilizações passam por esse limiar da questão nuclear, né? E que possivelmente, na hipótese, as civilizações que chegam a esse momento nuclear, elas passam por uma seleção. Algumas poderiam sobreviver e outras vão se autodestruir. E talvez por isso que a gente nunca encontrou nenhuma outra civilização no universo. É um bom questionamento. A gente poderia até trocar esse modo espacial. O universo é um grande cemitério de civilizações. Né? Mas isso também é na visão nossa. Não, exatamente. Porque a gente imagina que todas as pessoas, vão agir como a gente. São seres como nós. Né? Então, na verdade, a gente não pode... É um elemento antropocêntrico, né? Um homem se coloca como perspectiva do universo. A gente teve recentemente esse papo aqui, né, professor Marcelo? Esse lance, falando ali sobre exoplanetas e da possibilidade de vida, né, em outros planetas. Às vezes aconteceu isso, às vezes rolou mesmo, eles se dizimaram, a gente nunca ouviu falar, ou às vezes eles estão lá nos observando, né? Quem sabe, né? Eu falo, não chega perto. Esse povo aqui... Eles estão muito ativos aí no negócio esquisito, eles não querem não. Área radioativa. Exatamente. Rolou um questionamento aqui na nossa live, inclusive quero falar para você que está nos assistindo, que vocês podem deixar aqui seus questionamentos, suas opiniões sobre esse assunto, né? O Zé Martins mandou aqui boa noite. E inclusive o Igor tinha mandado boa noite aqui na nossa live também, que me trocou de link, rolou um caos aqui. Mas estamos aqui presentes. E ele perguntou: a Terceira Guerra Mundial necessariamente seria uma guerra nuclear? Lançou aqui o questionamento. Não, essa é uma questão mesmo que ninguém sabe responder. Né? Porque, por exemplo, a Rússia começou uma guerra agora com a Ucrânia. E toda vez que ela se sente ameaçada, ela usa a retórica das armas nucleares para poder tentar se sobrepor, né, às reações contra ela. Então, a gente não sabe, né, qual o limite disso, porque tem uma doutrina que a Rússia agora implementou, que é a questão da sua sobrevivência. Então, se tiver em risco a sua sobrevivência, isso justifica o uso de armas nucleares. Então, os Estados Unidos, eu acredito que também tem uma doutrina semelhante, ou até atacar antes, né? Então, evitar, né? Então, a gente não sabe, porque são poucos países no mundo que têm armas nucleares, mas é eles que estão disputando a hegemonia do mundo, né? A gente tem hoje, a Inglaterra tem, a França tem, Israel tem, a Coreia do Norte tem, mas não são a Índia, o Paquistão, mas não são os preponderantes. Sim. Na realidade, as grandes potências mesmo hoje em dia no mundo são China e Estados Unidos. Exato. E aí, a China já é o segundo PIB do mundo. Né? E tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes na China. E uma capacidade industrial que surpreende os próprios americanos. A Índia tem 1 bilhão e 400 milhões. Então, mais de 1/3 das pessoas no mundo ou é chinês ou é indiano. Não é uma proporção assim que a gente tá afastado dessas culturas. Sim. Na nossa cultura mais próxima, os Estados Unidos. Sim, né? É verdade. É a nossa influência dos Estados Unidos. Mas a maior parte do mundo tem outras influências e tem outras culturas. Né? Vive em outro ambiente. Né? Então, na verdade, a luta é sempre por mercado, por domínio, né? Porque, na verdade, ele quer que o seu país... Né? Viva bem, as pessoas vivam bem. É para isso que, senão aquele governo daquele país vai cair. Então, os Estados Unidos tentam manter, porque os Estados Unidos é um país riquíssimo, ninguém pode contestar isso. As pessoas lá vivem muito bem. Apesar de todos os conflitos, a questão do plano de saúde, mas as pessoas lá têm muito dinheiro. Né? Lá o desperdício quem já foi lá sabe, né? Desperdício de comida, de tudo, é assim, as pessoas jogam tudo de casa fora, não consertam nada, compram novo, porque eles têm recurso. Né? E o próprio modelo permite fazer isso, né? Ele se baseia nessa ideia mas da é um país rico, produção. É um país rico, né? Você vê o PIB dos Estados Unidos, já está mais de 30 trilhões, sei lá. A China, que é o segundo, ainda nem chegou perto, né? Então é uma potência, né? Que eu acredito que eu não vou ver, né, a China ultrapassar os Estados Unidos ou algum país em termos de PIB, em termos de riqueza. Então são países ricos e a tendência é sempre essa, né? Eles querem manter o seu padrão. Com certeza. Exato. Então a luta por isso no mundo, de mercado, de controle, de domínio. E essa foi a escalada da Guerra
Fria, os países, cada um tentando se impor o Império desenvolver os Soviético, próprios. A corrida armamentista tecnológica, né? A própria corrida espacial, né? Que foi muito chega maior primeiro. do que na Segunda Guerra Mundial, porque as bombas da Segunda Guerra Mundial são biribinhas perto das bombas que existem hoje. Procurem depois o vídeo do experimento da Tsar Bomba, né? Que é uma das maiores. Eles lançaram depois nunca mais tiveram coragem de lançar mais, porque fizeram uma bomba tão grande que é poder de destruição gigantesco, foi a União Soviética que fez. Eles lançaram, depois eles se assustaram, nunca mais lançaram. Falaram, gente, vamos parar por aqui. Porque eles ficaram com medo desse processo depois ficar incontrolável, né? Uma bomba com uma potência gigantesca. Então, é uma reação em cadeia, ninguém sabe quando vai parar. A onda de choque percorreu a Terra algumas vezes e sistemas sísmicos da Europa perceberam, tipo, tá tendo terremoto, de onde tá vindo isso. Né? Então, eu não sei, né? Eu não sei. Eu acho que... Isso porque não foi explodido em potência máxima. Foi pela metade, né? Não sei exatamente quanto foi. E foi subsolo, não foi na... E tem uma coisa interessante. A Tsar tem as imagens dela na superfície. Ah, é? Tem um vídeo. Tem um vídeo. A Rússia liberou, se não me engano, tem uns 6 anos. Tem um vídeo, você procurar lá, tem um vídeo. Que é de hidrogênio, não é? É bomba de hidrogênio. Bomba de hidrogênio. Hidrogênio, na verdade, precisa de uma bomba de fissão para poder produzir. Porque a de hidrogênio é de fusão nuclear. Sim. Então, na fusão, é a energia que vem do Sol pra gente. Então, mas você precisa... É uma energia muito grande para você conseguir fazer a fusão. Que inclusive é a corrida lá, que a comparação aqui na dela tela, comparação de 5 megaton lá. Hiroshima, Nagasaki, Licorne, Castro Bravo e Tsar Bomb. Essa é de Tsar. 50 vezes? Não, 50 megatons, a outra é 15 quilotons. Então, é muito mais. É muito mais. Né, é uma bomba assim, um negócio que... Do cogumelo que ela faz. É quase impossível você imaginar o poder de destruição numa bomba dessa. Né? Tanto que a Rússia fez um teste e parou. Né? Você vê que os Estados Unidos também tem uma gigantesca, né? Que é de testou, que também é uma coisa assim que não faz nem... Então, isso porque parou. Imagino que se tivesse hoje... Mas parou porque eles mesmos... O que eu vou fazer com uma bomba desse tamanho? Exato. Né? Então, os Estados Unidos tem 5 mil bombas, a Rússia tem mais um pouco, quase 6 mil. O que eles vão fazer com 6 mil bombas nucleares? Não tem aonde explodir tudo isso. Exatamente, né? É aquele negócio, se você lança uma bomba, você meio que se abre para lançar uma e você também, né? Tem que ter esse pensamento. Então, mas eu acho que é uma coisa que não mas a briga vai ser essa. Eu acredito que, pelo menos, entre as grandes potências, não deve ter um conflito entre elas, porque um conflito entre elas é um conflito único. Né? Não vai ter outro depois. O que eu gosto chegamos perto disso. Teve a crise dos mísseis de Cuba ali em 57, se não me engano, eu posso falhar a data, mas que a humanidade ficou gelada por alguns momentos, algumas semanas, porque poderia haver essa ameaça direta da arma nuclear. Sobre as questões das bombas, tem um site que é muito interessante, assustador, que é o Nuke Map. Que ele você pode simular como seriam as explosões dessas bombas e tem as listas das bombas na sua cidade. Eu já vi, eu já usei. Tem como pegar a Tsar Bomba e jogar em campos e vai ver que o impacto dela chega, se não me engano, até Macaé. Então, assim, é uma bomba assustadora, né? Não é assustadora. E tem as ondas, né? Porque a primeira é onde é tudo evaporado. É incineração, a segunda é tipo incineração. A segunda é terremoto e onda de choque. Que foi liberado recentemente. Olha isso. É um negócio assim absurdo, né? Absurdo. Então... Muito sinistro, muito sinistro. Notou que imagina a cabeça do Oppenheimer, né, quando ele viu a Trinity sendo aplicada, né, a teoria sendo vista na prática. Notou que ele tem a frase que ele vai dizer, né? Eu me tornei morte, a destruidora de mundos. Caraca. É uma parada assustadora. O Everest tem 8, né? 9. Pois é. A onda de choque percorre a Terra, se não me engano, 3 vezes ou 5 vezes. É uma parada muito sinistra. É um negócio absurdo. É uma bomba assim absurda. E a gente tem o famoso cogumelo, né? Que é a marca ali da... o cogumelo é por causa da diferença de temperatura na atmosfera. Ele começa a subir, mas chega lá, ele expande, porque aí já não tem mais a corrente de convecção funcionando, aí forma esse cogumelo. Né? Mas realmente uma coisa assim que... A Rússia nunca mais testou. Na época da União Soviética, ela só fez um teste e desistiu, porque não precisa mais do que isso, né? Pra que isso? Né? Você não precisa, mas também tem isso. Você não precisa de uma Tsar Bomba para fazer um estrago. Esses países pequenos que têm esses programas que conseguem fazer com plutônio, eles podem fazer uma bomba pequenininha, um estrago gigantesco. O problema principal que o pessoal tem medo agora é o que se chama bomba suja. O que é bomba suja? Não é uma bomba que vai explodir para destruir o local, mas é como o césio que foi encontrado lá em Goiânia. Você imagina pegar esse urânio enriquecido a 4%, 10%, pouco, só joga, né? Pega 1 quilo dele, alguma coisa assim, põe uma bomba comum
e põe num centro de uma cidade. Exato. Ninguém vai poder habitar aquela região. Não é? Então, o fim da União Soviética teve um medo gigantesco de roubo de material nuclear, né? Agora a pessoa está com medo no Irã porque dizem, né? A gente nunca sabe o que é verdade e o que é mentira, né? Mas o que dizem é que ele chegou a enriquecer a 60% e ele tirou dos locais onde foram bombardeados e escondeu. Só que se destrói o governo, qualquer um pode pegar aquilo ali e sumir. Por isso que, na verdade, foi a segurança que eu acredito que o governo do Irã tem. Porque ninguém vai querer criar um caos com um monte de material enriquecido perdido em um monte de lugar escondido. Se os ayatollahs caem no Irã... Alguém pega um grupo pior lá, que pega aquilo ali e foge com material desse. É super perigoso. Aí soltam numa cidade e destruiu a cidade. Sim, exatamente. Então, na verdade, esse material radioativo é extremamente perigoso. Ó, temos um questionamento aqui, hein? Em caso de vazamento nuclear ou explosão, o que realmente funciona para se proteger? Nada. Sair de lá. Segundo Indiana Jones, uma geladeira. A geladeira, verdade. Não tem. A única proteção que você tem é chumbo. Meu Deus. Né? E como é que você vai fazer uma casa de chumbo, vai cercar... Nem aqueles bunkers. Que é radioativo também. Então, mas aí o que fizeram lá em Chernobyl? Eles fizeram um bunker de chumbo em volta, né? Em volta da usina. Foi a única maneira para poder deixar o vazamento controlado dentro da usina. Agora imagina como fazer isso depois de estar vazando. Aí, né? As pessoas que foram, na verdade, elas se voluntariaram para morrer, porque elas vão ser contaminadas. E não aquele lance das pílulas de iodo? Não funciona. Não adianta. A nível de radiação não adianta. Você imagina a radiação é o seguinte, ela vai incidir nas suas moléculas, nas suas células, e vai fazer com que elas comecem a desenvolver rapidamente, vai gerar câncer, vai gerar outras coisas. Então, na verdade, são partículas que estão incidindo em você, né? Radiação que está incidindo em você, que você não tem bloqueio para elas. Né? Você teria o chumbo para bloquear. Mas quem vai viver, como é que você vai construir uma cidade cercada por chumbo? Não dá, então não tem como proteção. Né? A única proteção é fugir. Aquela região ali vai ficar inabitada. O que aconteceu em Chernobyl, que foi pior? Ela criou o vazamento, né? E esse vazamento se espalhou pelo ar, né? Incidiu nas moléculas e tudo, e o vento levou para a Europa. A Ucrânia já faz parte da Europa, levou, o que eu estou falando, na parte que os países mais ocidentais, que estão afastados. Então, na verdade, podia atingir outras regiões, podia se espalhar. Então, na verdade... Também tem a questão do lençol freático, né? Também a água, também, tudo. Então, na verdade, você não tem controle. Eu vi isso agora no ataque. Os países árabes não estavam querendo que atacasse as usinas nucleares lá do Irã, com medo de vazamento e cair ali no oceano. Exato. Inclusive é crime de guerra. Prevê-se que não se pode atacar centros nucleares. Porque, imagina, se vazasse aquilo lá e fosse parar no oceano. Seria totalmente inviável a vida ali, né? Exatamente. Não, que também tem a questão, né? Às vezes a gente fica com esse medo do Armagedon nuclear, o Brasil aonde que entraria nisso? Provavelmente nós não seríamos bombardeados, mas o inverno nuclear nos atingiria, né? Então, se numa possibilidade, uma terceira guerra mundial nuclear, esse Armagedon nuclear, nós não morreríamos nos impactos, né? Nós morreríamos nesse processo da deterioração da natureza, do ecossistema. Esse que é o inverno. Partículas em suspensão. Exato. Filtram a luz do sol, e aí começa aquele processo, morre as plantas, aí morre os pequenos animais, vai morrendo. Assim como em Matrix aconteceu, só pra gente botar das máquinas. Pra queimar o céu. Mais ou menos, a gente está vivendo assim, né, num momento que a gente volta a discutir isso, que a gente pensou que não fosse ter uma discussão tão cedo. Se na época da Guerra Fria, você tinha aquelas imagens, a gente não viveu isso, mas quem estava na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, tinha aqueles treinamentos para você sair correndo, procurar o abrigo, os metrôs das grandes botar cidades, as máscaras para não respirar, né, que eles ficavam vazios aquele treinamento. Né? A gente pensei que não fosse voltar a essa época. O próprio metrô de São Petersburgo e Moscou eram pensados para ser esses bunkers da sociedade. Tipo, se der ruim, você corre pro metrô para poder viver ali. E aí, para eles, os macacos, né, vai brincar com essa ideia. Né? O que sobra da humanidade está dentro de subterrâneo nos metrôs, porque os homens destruíram o mundo. Né?
Não, e tem essa questão, né, de como que nós ainda vivenciamos essa realidade que nós achávamos que tínhamos superado, e infelizmente o que está acontecendo no Oriente Médio vai ser mais uma justificativa de uma nova corrida armamentista. Porque os ayatollahs agora vão pensar, se nós tivéssemos feito a bomba atômica, nós não seríamos atacados. É por isso que eles foram atacados, para não ter. Exato. A Coreia do Norte fez também. Exato, a Coreia do Norte não foi atacada porque ela conseguiu fazer a bomba dela. Então, infelizmente, assim, eu não vou prever o futuro, né, mas vendo como as coisas estão sendo articuladas, é bem possível que nós vamos vivenciar uma nova época de corrida armamentista. Porque esses países, com medo de um ataque, já que a ONU não consegue mais controlar essas ações, eles vão querer se articular da maneira possível para se defender. E a única coisa que defende um ataque de Estados Unidos com seus B-12 seriam as armas nucleares, né? Mas vamos ver. Mas eu acho que a humanidade vai ter que achar um equilíbrio, né? Porque o extermínio, né? O extermínio. Mas aí o extermínio, as pessoas estão abrindo mão também, e as nações estão abrindo mão também das suas conquistas, exato, né? Porque elas vão perder território, né? Vão sofrer, todo mundo vai sofrer com a guerra. Mas aí entra a questão quando os loucos dominam, os líderes são loucos, né? Mas nunca teve na história, sempre esses que quando chega alguém como Nero, outros lá que perdem a razão, eles sempre acabam sendo afastados, porque felizmente a maior parte, né, tem, pelo menos, apesar de bélicos e tudo, eles têm um bom senso. Até na Alemanha nazista aconteceu isso, né? Eles evitaram várias coisas também, né? Eles evitaram várias coisas, eles evitaram várias coisas. Então, aonde se esperavam, né, os nazistas, né, que estavam fazendo nos campos de concentração, mas nem todos concordavam, né? A gente tem que sempre ter a esperança que as pessoas boas, né, acabem assumindo, né, o controle, né, acabem determinando os destinos, né, que a gente vai isso é uma das maiores reflexões, né, porque a gente vê uma juventude que é despolitizada ou não gosta da política por causa dos problemas da política, mas se as pessoas boas não gostam da política, só sobram as pessoas ruins. E a gente está falando dessa questão que é humanitária. Então, se a gente, enquanto sociedade, não se articula para barrar esses avanços e realmente propor soluções que levam a humanidade para esses avanços tecnológicos para o lado do bem, né, para o lado do desenvolvimento tecnológico que atinja a todos e não destrua a todos, se essas pessoas não se envolvem e lutem por isso, se nós ficamos desiludidos, os loucos tomam conta, né? E esse é o medo. Mas felizmente na história, né, eles sempre perdem, né? Sempre perderam, né? Até agora por enquanto, eu espero que continue nesse mesmo ritmo. Eu acho que assim, hoje em dia, com a internet, com a rede social, que a gente pode ver vídeos, né, do que realmente está rolando, todo mundo pode obter informação. Eu acho que é mais fácil a gente ter realmente acesso a isso e ter esse pensamento crítico, né? Porque eu lembro antigamente quando era... a notícia era ou jornal ou era televisão, né? Eu acho que você ficava um pouco mais limitado e ficava, tipo, até... principalmente a galera jovem, pensava assim, eu não vejo jornal, eu não gosto disso, como você falou, eu não me envolvo. Eu acho que hoje, você querendo ou não, você fica sabendo essa informação e você tem que tomar o partido. Zoopoliticon, fake news ali também. Esse é o problema. Controla as massas aí. Sim, mas também existe uma faca de dois gumes, né? São muitas informações, muito acesso, a gente consegue ver essas imagens, mas também existe o processo da naturalização. Então se torna tão comum você ver imagens de cogumelos nucleares, guerras, genocídios, que isso entra na naturalização. Uma exposição gigantesca da guerra. Você vê a Ucrânia, você vê vídeos inacreditáveis. Praticamente. Mas tem uma coisa que é ruim, sabe, nessa exposição, é o seguinte... Não tem mortes quando mostra. Na verdade, são mísseis lançados que parece que não mata ninguém. Né? Só mostra míssil batendo e destruindo. E tem esse mas, na verdade, heróico, o relato do sofrimento das pessoas a gente não recebe. Só em Gaza, que extrapolou todos os limites possíveis, que as pessoas estão sensibilizando, né? Mas nas guerras parece que aperta um botão, cai uma bomba, não mata ninguém, né? Não morre ninguém, não destrói famílias, né? Você destrói a energia elétrica de uma região, né? Imagina as pessoas que estão no hospital, os idosos que estão acamados em casa com pessoas acompanhando, né? Então a guerra é uma tragédia, seja que for, né? Não interessa a justificativa, mas é uma tragédia, que são inocentes que vão morrer. E isso a gente está perdendo essa dimensão humanista. Né? A gente está tratando como se fosse um videogame. Exato. O cara apertando um botão, aí tem um drone, que a guerra agora vai ser isso, né? Não vai morrer mais soldados, nem porque vai mandar um drone, vai jogar bomba. Aí outro manda outro drone e vai jogar bomba. Mas essa bomba vai cair em algum lugar e vai matar alguém. Exato. Então, na verdade, não vai matar os soldados.
provavelmente, vai matar os civis, que não tem nada a ver com a guerra. É mais fácil mandar, né? Eu ouvi falar que estava sendo muito valorizado lá pilotos de drone agora, né? Por conta disso. Pois é, a China vai lançar agora, em julho, ela anunciou um avião, drone, que leva 100 drones. São enxames de drones, né? Então, já está agora, tem uns vídeos circulando e tudo, ela vai lançar agora. É um avião que leva 100 drones. Então, um avião é um drone. Exato. E leva 100 drones, ou seja, não tem nada. Não tem nenhuma pessoa. Chegando, gente. Já não tem nenhuma pessoa, né? É assustador. A Rússia tem robôs que estão atacando na guerra. Né? Então, a tendência é usar essas tecnologias. Né? Novamente, para a questão do domínio, mas vai ter que afetar as pessoas, porque as pessoas moram nessas regiões. Vamos fazer como? Né? Elas moram lá. Vai atingir pessoas inocentes. Então, a gente está perdendo, em todas as discussões que eu vejo assim, as pessoas nunca falam do cotidiano das pessoas. Né? Tinha até uma coleção na época de história que era assim, o cotidiano das regiões. Eu mostrava o cotidiano na República de Weimar, né? O cotidiano... A história da vida comum, né? Das pessoas comuns. Tinha uma série de livros que mostrava, eu achei bem legal isso, que ele mostrava o cotidiano das pessoas. Naquele período que a gente esquece que as pessoas precisam comer. Né? Como é que o pessoal de Gaza se alimenta se não entra comida? Né? Então, as pessoas, se tivesse a dimensão humanista, né, diminuía isso, né? Porque as pessoas iam também se sentir, né? Pode acontecer com a gente também, né? O elemento da empatia, né? Pois as pessoas não têm empatia porque você fala assim, não, os caras ali são muçulmanos, eu não sou muçulmano, então eles são radicais. Mas quem são radicais? É um grupo pequeno, não é a população toda. Exato. Né? Os judeus são ortodoxos, que vão matar, o governo está fazendo, mas a população não, né? A população faz manifestação contra às vezes. Então, na verdade, a gente perde essa dimensão em achar que nos lugares há pessoas comuns, né, que só querem viver a vida delas, dar um conforto para a família, como qualquer pessoa no mundo. As pessoas são iguais em qualquer lugar do mundo, elas querem mesmos sonhos, né? Pode ter religiões diferentes, mas mesmo sonho. E aí percebe como o John Lennon com o Imagine é muito atual, né? Então, imagina um mundo onde as pessoas entendam que elas são um só, que as pessoas são comuns, as pessoas são iguais, independente da religião, da fronteira, da nação, da ideologia, nós estamos compartilhando essa aldeia global, né? E a guerra é a destruição dessa aldeia global. Mas guerra é sempre uma tragédia, né? Exato. A gente pode até ter simpatia por um país naquele, mas na verdade a guerra é uma tragédia. A guerra é a falha da civilização. Perder, né? O planeta inteiro, todos os habitantes dele. E a pessoa que morreu, a família perdeu uma pessoa conhecida, então fora os que ficam, né, marcados pro resto da vida, né? A própria questão psicológica, por exemplo, física, é interessante, né, dentro da história como as culturas elas vão absorver os traumas, né? Então, por exemplo, pegando a questão de Hiroshima. Toca em cima. Toquezinho em cima. Eita. Voltou. De como a cultura humana ela vai absorvendo essas tragédias e vai produzindo cultura, né? Por exemplo, a própria Hiroshima e Nagasaki. Os japoneses por muito tempo tinham dificuldade de falar sobre essa tragédia, de falar desse trauma que eles viveram socialmente. Na cultura japonesa vai ser produzido os gojiras, né? Os kaijus. O Godzilla é uma grande metáfora para o que os japoneses viveram. Era a maneira como aquela cultura conseguia explicar aquela realidade brutal que eles passaram. Mas era proibido também, né? O próprio governo proíbe, depois da pós-guerra com a interferência americana. Eles ficavam no Congresso lá, tanto na Alemanha como no Japão. Tem que lembrar que eles perderam a guerra, então eles foram dominados. E onde o Ocidente tinha controle, os Estados Unidos que determinava as leis, né? E ficava uma crítica em relação e não podia criticar, os japoneses não podiam atacar, né, os americanos no filme, né? Eles perderam a guerra, então eles criaram seres extraterrestres para atacar, porque não podia atacar os ocidentais, né? Aí eles botaram monstros, né? E é interessante como o anime, né, o Gen dos Pés Descalços, é um dos primeiros obras japonesas que vai mostrar a bomba. É um anime, é um desenho, mas que mostra de fato que não é um Godzilla, não é um monstro, é uma bomba criada pelos americanos. Esse desenho esse anime, né, ele tem um impacto gigantesco na época que ele é lançado, e ele é um anime muito sensível, porque por mais que seja um desenho, ele não é real, os traços ele consegue transmitir sentimentos, e você vê através do olhar de um artista, a maneira dele tentar interpretar aquela situação é extremamente tocante. É um anime que eu recomendo basilar para todo mundo que quer discutir e ver sobre a questão da guerra. E você trouxe um livro aí, né? Esse aqui, né, o do Walter Miller, é um livro de ficção científica, o Cântico para Leibowitz,
E ele vai discutir justamente essa ideia de que e se acontecesse? E se de fato vivêssemos um Armagedon nuclear? E esse livro é muito legal porque nesse livro, nessa história, acontece, a humanidade vai ser destruída e o que sobra da gente são grupos meio monastérios de monges que vão pegar a tecnologia militar nuclear e vão guardar em arquivos. E vai guardar isso ao longo da história. E o Walter Miller brinca uma ideia de história cíclica. Então, será que se nós fizéssemos essa loucura de chegar numa Armagedon nuclear daqui a 2.000 anos, 3.000 anos, daqui a 16 séculos, a humanidade teria aprendido com esse erro? Ou nós repetiríamos os mesmos erros? É uma grande reflexão que ele traz, é um dos grandes exemplos de obras de ficção pós-apocalíptica. E assim, eu recomendo pra caramba, é um livro muito legal, é uma leitura bem interessante que vai brincar com essa ideia de que como a nossa relação com o conhecimento, ela é momentânea e ela se transforma. Então hoje, ou pelo menos há poucas décadas, nós tínhamos um grande controle em relação a esse processo. Hoje em dia nem tanto, né? Hoje em dia a gente está vendo essas leis que nós criamos, esses limites que nós criamos sendo extrapolados. Então a humanidade já está sempre em transformação. O que entra numa questão muito ética em relação à energia nuclear, à bomba nuclear, né? Nós temos que entender que nós somos perenes, que a humanidade ela é um momento da história da Terra. E a gente está criando coisas que... E se numa possibilidade da nossa civilização como nós conhecemos colapsar? O que vai sobrar? Quais resíduos nós vamos deixar para esse planeta? Então entra numa questão muito ética em relação a qual que é o nosso papel enquanto humanidade nesse pequeno momento da história do planeta Terra que é muito maior do que a gente e que vai durar muito mais do que a gente. A gente vai deixar de existir muito antes do que a Terra. Com certeza. Você acha que repetiríamos meus erros? A história tende, né? Como diria Karl Marx, a história se repete duas vezes. A primeira como tragédia, a segunda como fraude, né? Como farsa, né? Então, talvez... Fatalmente, talvez. Exato. Acontecer. Bom... Professor, temos muitas novidades no Clube de Astronomia. Conta um pouquinho pra gente sobre as coisas que estão acontecendo. Está acontecendo muito rápido. 8 e 1, rapidamente, então professor Marcelo. Não, é rápido. A gente está acontecendo muita coisa, a gente está novas parcerias internacionais, né? E a Dark Sky agora a gente está controlando, né, vários. Está tendo oportunidade, né, de. As pessoas estão ficando mais sensíveis à questão do astroturismo, então estão procurando bastante isso. A gente vai ter curso de cosmologia com o pessoal do Espírito Santo, vai vir para cá para capacitar o pessoal. A gente está capacitando bastante pessoas. A gente agora, semana que vem, vai ter o pessoal da Rússia. A gente está tentando trazer para cá. Vai ter um evento no Rio, né, especial, com 2 cosmonautas russos, com vários especialistas da Rússia. Né? O que importa é o conhecimento, né? Adquirir o conhecimento. Então eles dominam algumas áreas, né? E a gente tem essas oportunidades agora de acesso a telescópios remotos, né? E o nosso telescópio agora vai estar procurando exoplanetas, então a gente vai ter muitas oportunidades agora, né? Vai ser bem legal. Bom, e eu agradeço a oportunidade desse bate-papo com vocês hoje, que foi sensacional, né? Esse é realmente um tema super atual, que é importante a gente estar aqui falando sobre, para entender mais do passado, para não cometer os meus erros no futuro, né? Belas palavras aí. Obrigada a você também que assistiu ao Vox hoje, deixou aqui seu comentário, deixou o seu like, se inscreveu aqui no nosso canal. O Vox Podcast vai lá toda quinta-feira, às 7 da noite. Eu vejo vocês na quinta que vem. Tchau, tchau.